Já que estamos no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, aproveitarei essa data para fazer a resenha de um livro que eu li o ano passado e gostei bastante: O Privilégio de Ser Mulher. Antes de adentrar efetivamente na resenha do livro, eu já quero dar aqueles 2 recados inevitáveis. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. E o link para a compra do livro está no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em adquirir, compre através do meu link, porque assim você estará contribuindo com o canal. Bom, o livro O Privilégio de Ser Mulher foi escrito pela autora, teóloga, filósofa, conferencionista e professora católica Alice von Hildebrand. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. A versão original foi publicada em 2005 e aqui no Brasil a versão em português foi publicada em 2014. O livro é dividido em 9 capítulos e eu já adianto que eu não vou conseguir trazer os 9 capítulos de uma vez nesse vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Então eu vou dividir em 3 vídeos com 3 capítulos do livro em cada vídeo. Então vamos direto para o primeiro capítulo, que se chama Argumentos contra o Privilégio de Ser Mulher. Nesse capítulo, a autora vai reconhecer que, ao longo da história, diversos homens diminuíram o valor da mulher. Ela cita a fala de alguns personagens históricos que realmente são difíceis de engolir. Por exemplo, John Milton disse que a mulher é um belo equívoco. Ou Freud, que disse ter feito uma descoberta científica de que a menina já nasce com inveja do... E essas 2 falas que eu escolhi citar para vocês são as mais leves, porque eu não quis assustar vocês. Mas o que a autora vai argumentar é que, apesar de ter existido sim declarações negativas a respeito da mulher ao longo da história, também houveram muitas declarações positivas, como por exemplo Lamartine, que diz que as mulheres são anjos mortais e criação divina. Ou, por exemplo, Theodor Hecker, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele disse que a natureza da mulher é mais perfeita porque ela é mais inclinada a doar-se e amar. A grande questão que envolve tudo isso é que as feministas concordam com as declarações negativas a respeito da mulher e ficam repetindo isso incansavelmente. Em vez de buscar a verdade e a justiça a respeito da mulher, elas buscam igualdade a qualquer custo. Nessa tentativa de buscar igualdade, as feministas se nivelam aos homens. Elas acreditam que nós estamos numa posição humilhante e que a forma de resolver isso é nos libertando da nossa feminilidade. E ao supor isso, inconscientemente elas estão afirmando que os homens são superiores e por isso a gente deveria ser como eles. Nesse capítulo, a autora também fala dos argumentos que usam contra o cristianismo para afirmar que a Bíblia é machista, patriarcal e que diminui as mulheres. Simone de Beauvoir, por exemplo, diz que pelo fato de Adão ter sido criado antes de Eva, isso é uma prova de que o homem é superior e que a mulher foi criada apenas para servir de companhia ao homem. Ela ainda afirma que mesmo no Novo Testamento a mulher é diminuída. Pelo fato de Maria ter adorado Jesus, Simone de Beauvoir conclui que essa é a suprema vitória masculina. Mas no segundo capítulo, chamado Argumentos a favor do privilégio de ser mulher, Alice vai dizer que todas essas afirmações que inferiorizam a mulher podem ser facilmente revertidas se interpretadas com os olhos da fé. Sobre a ordem da criação, por exemplo, poderíamos dizer justamente ao contrário, que Deus criou seres inanimados, plantas, animais, homem e só depois mulher. Segundo a Bíblia, então, poderíamos supor que a mulher é superior que todos os outros seres que foram criados antes dela. Mas é óbvio que fazer essa afirmação seria um erro, afinal, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa ilustração serve apenas para a gente ver como é um erro e um equívoco todas as declarações de Simone de Beauvoir. A autora ainda argumenta que Simone de Beauvoir esquece de mencionar que não é só Maria que adorou Jesus, mas que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Salvador. E como o joelho não tem sexo, certamente os homens estão inclusos. Eu vou citar um trechinho desse capítulo para vocês que eu gostei bastante, que diz: o menosprezo da mulher é claramente uma triste consequência do pecado original, que subvertem a hierarquia de valores. Ao desejarem se tornar iguais a Deus, sem Deus, Adão e Eva estavam, na verdade, revoltando-se contra sua condição de criaturas, ou seja,
contra sua dependência total de Deus. Ele era o Criador, eles estavam sujeitos a ele. O pecado original foi um pecado de orgulho, de desobediência, de irreverência e de revolta metafísica que levou a uma inversão de hierarquia de valores. O terceiro capítulo desse livro se chama Do Paganismo aos Valores Modernos, a depreciação da mulher. E nele, a autora vai continuar falando sobre como o pecado afetou a nossa forma de enxergar o mundo. Nas próprias palavras dela, o mundo em que agora vivemos é um mundo cuja perspectiva está tão distorcida que nós absolutizamos o que é relativo, dinheiro, poder, sucesso, e relativizamos o que é absoluto, verdade, moral, valores e Deus. Poder, riquezas, fama, sucesso e dominação são idolatrados. Humildade, castidade, modéstia, sacrifício e serviço são vistos como sinais de fraqueza. A autora vai dizer que, ao fazermos essa inversão de valores, passamos a supervalorizar as realizações humanas. A força física e a fama, por exemplo, foram superestimados. Passamos a acreditar que os mais fracos são inúteis e que os famosos merecem reconhecimento e admiração, deixando então as mulheres em desvantagem. Mas a autora faz um questionamento que eu acho que é essencial para qualquer cristão. O que são essas coisas à luz da eternidade? Essas coisas são apenas pó e cinzas. Ninguém se assenta aos portões do céu por ser milionário e ninguém se faz digno de ver Deus apenas pelo fato de ser famoso. A autora diz que toda fraqueza física do sexo feminino é compensada por sua força moral quando ela atende o seu chamado, que é amar. E que o ato de servir, tão criticado e diminuído pelas feministas, na verdade foi pregado pelo próprio Cristo. Não vim para ser servido, mas para servir, disse ele. O serviço é um ato de amor e humildade, e diante de um movimento secularista como o feminismo, pode parecer realmente degradante, sem empoderamento, mas para uma mulher que vive pela fé, ela sabe que todas as coisas que foram criadas, por maiores que sejam, do computador à bomba atômica, todas essas coisas desaparecerão, mas as almas das vidas que foram geradas no ventre de uma mulher permanecerão, porque as almas são eternas. E olhando por essa perspectiva, percebemos o quanto Simone de Beauvoir foi insana ao dizer que as mulheres não produzem nada. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Compartilha com aquelas pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. E semana que vem tem a segunda parte dessa resenha. Deixa também aqui o seu comentário, se você gostou, e a sua curtida, claro. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.